fast as possible. Então, vamos começar logo e tentar cobrir quanto mais possível de texto que a gente consiga. A parte inicial, como sempre, é uma parte mais ligada à descrição do ego, e depois vem toda uma parte que fala sobre você deixar o passado e chegar no presente, que é maravilhosa. So the initial section, of course, is always about the ego, and then he moves away to get us out of the past to the present. So it was a very powerful section for me, and I hope that you guys are going to enjoy that. And I think it's going to be a very great discussion, okay? All right. So let's get started, okay? And let's do it exactly like we did the last time. And we go one paragraph for each one of us, right? I don't see. Murilo had posted here the test, but I don't see the test that he posted for some reason. Murilo, você colocou o texto aqui, né? Mas no Skype, mas eu não estou vendo. Coloquei, deixa eu tentar colocar de novo. Não, it doesn't matter. Eu vou no livro mesmo, tá? I'm going to read from the book, reading. Okay, and each one of us read in one paragraph, okay? Eu vou começar aqui com o parágrafo 1. So let's move on to paragraph number 1, Job. And you're going to have a lot of work tonight, a lot of work. Because it's not obvious, okay? Não é óbvio o que ele está falando, então o Job vai ajudar a gente, tá bom? Suzita está com a gente aqui, né? Vamos lá. Encontrar o presente. Vamos lembrar que nós estamos no capítulo 13. Esse é o capítulo que fala da culpa e fala vamos dizer, da libertação da culpa. É o mais longo capítulo no curso e, para mim, ele é o coração do curso, é o mais importante. So I'm saying that this is chapter 13. It's about guilt and about how to get rid of guilt, how to be free of guilt. And it's the longest chapter in the course. And for me, it's the heart of the course, because it is of getting rid of guilt means to wake up. Okay, so if we are able to do chapter 13, we are going to be able to wake up. Okay. That's why I'm trying to be very careful on going section by section. Por isso eu estou sendo bastante cuidadoso e indo sessão a sessão, porque para mim esse aqui é o coração do curso. Tá? E esse parágrafo aqui, além de ser lindamente escrito, né, ele fala sobre uma verdade muito profunda que a gente vai discutir hoje. Paragraph number 1. Perceber verdadeiramente é estar ciente de toda a realidade através da consciência da tua própria realidade. Mas, para tanto, não podem surgir ilusões invisíveis aos teus olhos, pois a realidade não deixa espaço para nenhum erro. Significa que percebe o seu irmão somente como o vês agora. O passado do teu irmão não tem realidade no presente. Portanto, não podes vê-lo. As tuas reações passadas a ele também não estão presentes. E se a elas reages, vês apenas uma imagem que fizeste e aprecias em lugar dele verdadeiro. Né? No questionamento das ilusões,
pergunta a ti mesmo se é verdadeiramente são perceber o que foi como sendo... Desculpa, como sendo agora. Se lembra do passado? Quando olhas para o teu irmão, serás incapaz de perceber a realidade que é agora. Okay, Josh, so let's start with this very important concept of past and present. So he says that we are looking at our brothers all the time, looking at them at the past, instead of seeing them as they are right now. So what is your understanding of this statement? Ok, vamos ouvir o que o Joff vai falar, porque isso aqui é extremamente importante. Vai lá, Joff. Yeah, the point is to undo the concept of judgment. Judgment can only be made on the past. It can't be made on the present. Ok. Então ele está dizendo que se a gente já está olhando para o passado, porque você está olhando o seu irmão de uma forma que você o está julgando, né? E por isso você está olhando para ele no passado. Então, quando você diz que está julgando, né? Eu entendo que significa o seguinte: você está olhando para ele com o seu ego. Porque só o ego julga, né? O Espírito Santo não julga. Então, você está olhando para o seu irmão com o seu ego, ao invés de estar olhando a ele com o Espírito Santo. So, Joff, when you say that you're looking at it and you're judging your brother, that implies that you're looking at your brother with your ego instead of looking at with the Holy Spirit. Yeah, you're looking at him from the past. It's from the past, and we're being called into the present, finding the present. Come into the present and look at your brother as though you're seeing them for the first time. There are no judgments. That's what Christ does. That's what God does. Right. So, but this is a concept that is difficult to grasp. So, let's discuss that a little further. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo, né? Nós estamos no capítulo 13, a seção 6, Encontrar o Presente, que é uma sessão bem longa, então a gente está tentando começar logo, e tem conceitos que são super importantes. Por exemplo, esse primeiro que a gente está falando aqui agora, que é relacionado com olhar o teu irmão com o passado. Olá a todos, eu cheguei só agora, estou juntando aí a vocês. Seja mega bem-vindo. Okay. Now, going back to this concept a little bit further, okay? Normally when you see, let's say that you see someone that you haven't seen in 5 years, okay? Então, vê que você encontrou com alguém que você não vê há 5 anos. But 5 years ago, this person was incredibly aggressive with you 5 years ago, okay? So when you see him, normally you remember the past also, right? So it doesn't matter what happened with him on the last 5 years. You look at him and we remember that he was incredibly aggressive. So he is the same person for you that he was 5 years ago. Right? Então, isso é uma ilusão que acho que todos nós ainda fazemos, que é extremamente, vamos dizer, negativa. Right? Any comments de qualquer pessoa, algum comentário sobre esse assunto? Estamos falando aqui sobre, e vou sair desse passado e ir para o presente. Então, esse assunto tem que ser bem discutido em detalhe. Então, quando você olha para o teu irmão, você olha julgando e você olha com uma memória do passado, né? E você não está olhando para aquele irmão como se estivesse conhecendo ele naquele momento.
Você citou um exemplo, né, de alguém que você não vê há um certo tempo, né, mas eu diria assim, que na minha experiência, o pior, entre aspas, é você fazer isso com pessoas que você convive diariamente, por exemplo, um irmão, a mãe, o pai, porque você já tem a memória, você acha que você conhece, que você acha que você sabe como aquela pessoa vai reagir a cada momento, né? E isso cria todo um preconceito, né? Porque você acha que você sabe o que vai vir daquela parte e não deixa que o ser se manifeste ali diariamente e você perde o encontro, né, um instante santo, né, que aquela pessoa poderia te dar porque você acha que a conhece profundamente, né? Então, quando eu li esse parágrafo, eu realmente me conectei que a gente, enquanto ego, a gente age e reage à memória do que a gente acha que conhece, né? E não deixa que o momento seja fresco e que o ser seja vivo. Right. So Tuzita is saying that my example said 5 years, but we do that with everybody every day. So we could do that with our father, for instance, every day. That we look at him and we have in our mind that we already know how he is. So we know how he's going to react and everything else like that, which is an image that we have in our mind, is not himself. Okay, so this is the initial concept, and so Jesus is going to go further and further into this concept, which is beautiful, okay? So let's go to paragraph number 2. Vai lá, Murilo. Consideras natural usar a tua experiência passada como ponto de referência a partir do qual julgar o presente. No entanto, isso não é natural, porque é delusório. Quando tiveres aprendido a olhar para todas as pessoas sem fazer absolutamente nenhuma referência ao passado, ou ao delas, ou ao teu, conforme o percebias, será capaz de aprender com o que vês agora. Pois o passado não pode fazer nenhuma sombra para obscurecer o presente, a não ser que tu tenhas medo da luz. E só nesse caso é que escolherias trazer a escuridão contigo e, mantendo-a em tua mente, vê-la como uma nuvem escura que envolve os teus irmãos e esconde a sua realidade da tua vista. All right, Geoff, so what do you say about this second paragraph there? It's simply about taking responsibility for what you think you see. If you're thinking with the ego, you are not seeing. If you're not in the present moment, you're not seeing. Ok, so o Geoff está dizendo que se você não está olhando no momento presente, você está olhando para o passado, então você não está vendo. So now he's bringing us the concept of the present, okay? And in comparison with the concept of the past. And he's associating the past with the ego and the present with light, okay? With the Holy Spirit. So, então aqui que ele começa a mostrar, bom, a gente já sabe que só tem o presente, né? E a gente faz aquele movimento que a gente falou um pouquinho antes, né? A gente olha com o passado. Então, quando a gente olha com o passado, a gente não está olhando. Mas aí ele vai mostrar um pouquinho mais à frente, não só para o nosso irmão, mas nós não estamos olhando para nós mesmos, que isso é o pior, né? Nós estamos olhando, porque como não tem ninguém lá fora, só tem uma pessoa, nós somos um só. Quando você olha para o teu irmão com o passado, você está se olhando com o passado. Logo, você paga as consequências de estar olhando para o seu ego, para vendo o seu ego, para imaginando como que você já é, ao invés de você deixar que a luz te mostre o que você é naquele instante. So what I'm saying is that when
we already know that there is only the present, and he's associating the light with the present, right? So if we are looking at with the past, we are not just looking to our brother with the past. The worst part of it is that we are looking at ourselves at the past, because there is only one of us. Okay? So instead of looking with the present, where there is light, we look at ourselves all the time with the past. We look at ourselves all the time with the ego. And that's very, very, very important to see that we're doing this. Right? Roberto, por favor, vocês estão em que página? Nós estamos na página, eu não sei, mas é o... Capítulo. Diferente aqui, 265. 265. Isso. É a seção 6 do capítulo 13. Encontrar o presente. Isso. Nós lemos o parágrafo 1 e 2. Ô, Roberto, só um comentário sobre isso aí que você leu, porque acho tão fundamental isso, sabe? Vai, isso. Porque o ego se alimenta o tempo todo do passado, né? Ou do futuro, né? Mas no caso aqui do passado, né? E quando a gente escapa do agora, nós não estamos vivendo, porque a vida só acontece no agora. Right. So he suggests, so Carlos is reinforcing that when we look with the past, we don't look with the now. And when we don't look at the now, we are not looking really. We are just looking at something that is not there. Okay, but I think that, Carlos, acho que você está pegando, que acho que o conceito que eu também peguei, que eu acho que é importante aqui, que é o seguinte, é ver o quanto que essa é uma realidade nossa, né? Que, na verdade, que a gente olha realmente tanto com esse passado. E ele falou aqui rapidamente que a gente não olha com o presente porque a gente tem medo da luz, a gente não quer olhar com a luz. Porque sabe que a luz vai desfazer o ego. Mas ver isso em nós, né? Ver isso em nós de verdade e ver que a gente está fazendo isso todos os dias, quando a gente encontra qualquer pessoa, é extremamente importante, extremamente libertador. Por isso esse texto é tão importante. So, let's move on. Vamos andar mais à frente, porque Jesus vai explicar isso com mais detalhes. Tuzita, você está aí, Tuzita? Tô sim. Quer que eu leia o 3? O 3. So, let's go paragraph 3. Because Jesus is going to continue and explain this concept in more and more details, okay? Essa escuridão está em ti. O Cristo, como te está sendo revelado agora, não tem passado, pois ele é imutável e na sua imutabilidade está a tua liberação. Pois se ele é como foi criado, não há nenhuma culpa nele. Nenhuma nuvem de culpa se ergueu para obscurecê-lo, e ele está revelado em todas as pessoas que te encontras, porque o vês através dele mesmo. Nascer de novo é deixar que o passado se vá e olhar para o presente sem condenação. A nuvem... A nuvem que obscurece o David over there. Look at that. We have David over there. Hello, Mark. Hello. Little surprise for you today. Yeah. Hey, Hi. This is Lisa. Lisa? How good to see you. Hi. How good to see you. Now we have a meeting. A real meeting. A real meeting. It's a real The meeting. gang's all Yeah. We're gonna miracles. We're finding the present, chapter 13. Oh, that's a good chapter. That's beautiful. We are doing the section 6 of paragraph 13. I mean, of chapter 13, because chapter 13
is the chapter of the guilt. So for me, this is the heart of the course. Mm, Get rid of guilt, we are free. that's it. That's Right. the greatest blessing. Yeah. And It looks like you're practicing pretty Yeah, well laying pretty there on your good. bed. That's Roberto has told me that he said, I've almost got this ego thing licked. I've almost got it. So you're on chapter 13. See how I walk into the house and then I'm walking down the hall here to come here and then Suzanne comes and says, Lewis is on the phone for you. And I said, well, I'm walking down to meet with Brazil, and now she's pulling me the other direction. She said, Lewis, it's for golly, he's there. So they're talking about the same thing, it's healing from guilt and addictions. So I said, well, I can at least go say hi to the group, and then before I go back to Lewis. It's an honor to see you guys over there. Mm, It's a blessing. And we are using Jeff here to help us out, to enlighten our understanding. So he's been working. you couldn't have a better pilot. He's a good co-pilot with the Holy Spirit. Co-pilot, that's it. It's our Holy Spirit. It is working fine. That's That's beautiful. very good because we are taping this, and this is going to be distributed for the whole Brazil. Oh, Okay. all right. That's fantastic. Very good. We love you, Brazil. Thank Yeah, you. we do, and I'm excited. And we are David, we are already working on the preparation of your coming for the Thanksgiving, the Thanksgiving. forgiveness week here in March. So we are already preparing the seminar. Yeah, And Luis is working with us with that as well. you've got a center going there too. That's fantastic. I love it. Well, All very right. good. For Quantum Forgiveness, I know Lewis brought down a lot of copies of Quantum Forgiveness and was passing them all out there. He said he had passed out 20 copies or something down there, so it'll be good. We'll have a great time. I am enjoying Quantum Forgiveness quite a bit. I finally understood how important the movies are. So we're having a blast. Watching. Okay, that's very good. That's exciting. Oh, That's good. That's you're beautiful. also darling. I It's can beautiful. feel all of your devotion. Yeah, It's yeah. really beautiful. That's Thank great. It's really wonderful to see you guys over there. And so Brazil is all over you, you see? We love it. We love it. We love it. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. God bless. God bless you. you too. Lots of miracles. Lots of Many miracles. blessings. It was a great miracle to have you two here on this meeting already. Thank you. Beautiful. Thank you. Oh. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Thanks for coming. That was great. That was really something. Isn't that great? Yeah. Essa foi maravilhosa, hein? O David aparecer. Surprise. It's a nice surprise, yeah. So really there's no distance, não tem distância nem tempo para os milagres, né? That's right. No distance. That's right. O David vai estar aqui no Brasil na semana de 16 de março. E nós vamos ter um outro seminário dele aqui em São Paulo sobre esse livro dele, Quantum Forgiveness, né? So David is going to be down here in the 16th of March for a week for a seminar. So we already are organizing the seminar for him down here. Beautiful. All right. So let's go back to our present and past, okay? So maybe you should read the paragraph 3 again. Eu vou começar de novo. 3. Essa escuridão está em ti. O Cristo, como te está sendo revelado agora, não tem passado, pois ele é imutável e na sua imutabilidade está a tua liberação. Pois se ele é como foi criado, não há nenhuma culpa nele. Nenhuma nuvem de culpa se ergueu para obscurecê-lo, e ele está revelado em todas as pessoas que encontras, porque o vês através dele mesmo. Nascer de novo é deixar que o passado se vá
e olhar para o presente sem condenação. A nuvem que obscurece o Filho de Deus para ti é o passado, e se quiseres que o passado seja passado e se vá, é preciso que não o vejas agora. Se o vês agora em tuas ilusões, ele não saiu de ti, embora não esteja presente. All right, Jeff, any comment on that, Jeff? Yeah, it's about taking responsibility for our state of mind. And he says it right in the first paragraph. And it's not a judgment. It's just, this is the truth. The darkness is in us. It's not out here. It's no one else brings the darkness to us. We bring the darkness to ourselves. And so it's just a call to raise that darkness up and allow him, say, this is not for me anymore. I'm not, this is not for me. Let it go. Right. Então, ele está dizendo que nós temos que assumir a responsabilidade por nós estarmos olhando para o mundo dessa forma com o passado. E nós estamos olhando, então, com o ego, estamos olhando com a escuridão e tudo mais, e que a responsabilidade é nossa, né? Não é de mais ninguém. Então, não tem ninguém que, como nós somos um só, não tem quem possa fazer esse trabalho pelo Carlos, pela Visita, pelo Murilo, pelo Joshua, por mim. Cada um de nós tem que fazer esse trabalho por nós mesmos. Quer dizer, nós esquecemos de que a gente tem essa atração pelo passado e trocar de ideia e começar a tentar buscar no presente. Uma coisa que acho que ajuda muito, né, é essa frase que o Curso fala, de que, como é que ele fala? Ele fala assim, eu esqueci agora exatamente como ele diz, mas ele diz que você, vamos dizer, as ilusões não abandonaram a mente, né? Quer dizer, as ilusões ainda acontecem na mente, as ilusões ainda acontecem em nós, né? Então, na verdade, essas ilusões estão acontecendo em nós. Quando a gente entender que a gente é bem maior, né? E que essas ilusões estão vibrando em nós, nós temos a condição de ir a esse estado, vamos dizer, mais alto, em que a gente está no estado espiritual mais elevado, e a gente deixa o estado espiritual menos elevado nosso está abaixo, e embora nós temos esse controle, né? So, Jeff, I was trying to remember the quote says a very important... É aquela frase, Roberto, ideias não deixam sua fonte? Right. Ideas do not leave their source. Exatamente isso. As ideias não deixam a sua fonte. Então, isso é uma coisa muitíssimo importante para a gente poder introjetar, porque aí a gente vê que, a responsabilidade está em nós. Essas ideias que estão, vamos dizer, de separação e de passado, são ideias que estão vibrando em nós. E se estão vibrando em nós, nós temos a capacidade de deixar essas ideias ir embora. Ideas do not leave the source. Yeah, he also makes this concept very simple. Towards the end of the paragraph, he says, the cloud that obscures God's Son to you is the past. So here it is. If I feel I'm in darkness, then I am in the past. If I feel judgmental, I am in the past. And that's okay. But let it go. You got to let it go. And he says here, you must let the past go. Otherwise, you're caught. You're caught in this thing called time that we created, not God. But it's beautiful. So if I'm feeling any kind of disturbance, I know without a doubt that I'm thinking about the past and I need to let that go. And you can choose again. Absolutely. It's like an airplane. 98% of the time it's off course. 98% of the time, it got to come back. Got to come back. Got to come back. And that's the mind training to bring us back into the present moment. Yeah. Ok. Então, tá claro o que ele está falando, mas entendeu, Tuzino, também?
Ok, então a gente tem que voltar para esse presente, esse momento presente, e se a gente está se sentindo no passado, se a gente está olhando de uma forma que a gente está julgando e a gente está no passado, a gente precisa deixar essa ideia ilusória, negativa, que nos agarra aqui, que nos prende aqui, e ir embora. A little bit more about this concept of the past, which I think it's very, very critical. E ele fala em olhar sem condenação, né, Roberto? O quê? Ele fala aí também em olhar para o presente sem condenação. Sem condenação, porque quando você deixou de condenar, você abandona o ego, né? Na hora que você condenar, o doutor Ken Wapnick disse essa semana, quando postaram o doutor Ken Wapnick, ele diz que você estar na mente certa é você olhar para a mente errada e não julgar. So Dr. Ken Wapnick was saying that the way for you to go back to your right mind is that you look at your wrong mind and don't judge, right? So this is very powerful. If you, not just I'm talking here about that, but if you try about, se vocês experimentarem, né, esse conceito de que olha para o que está acontecendo, mesmo que você esteja no passado, olha para isso e não julga. Quando você faz isso e não julga, na mesma hora você pula para a tua mente certa. And you know, Carlos got it, you know, bang on. Choose again, and don't judge. Don't judge the judgment. That's the trap. That's where we get caught. Oh, I made a judgment. Oh, I'm a bad person. No, you're not. But you've now realized that you've made a judgment, and you go, okay, I'm going to choose again. I'm going to choose again. It's beautiful. It's beautiful. Não é o avião corrigindo a rota, né? The plane correcting the track. Né? That's it. Come back. Come back. Come back. Yeah. Mas não julgar o julgamento. Se eu julguei, né? Se eu tive raiva de alguém, não julga aquilo que você fez, né? Tem uma outra frase também que o curso que o Dr. Ken fala muito nisso, é de que você, quando você olha e você perdoa aquilo que você julgou, você volta para a tua mente certa, né? Então, mesmo que você tenha julgado, olha e abandona aquele julgamento de você mesmo que você acabou de fazer. Nada aconteceu. Você julgou, está julgado, você perdoa e vai em frente. É verdade. E, de maneira bem prática. Pode falar. Não, eu só ia comentar o seguinte, eu particularmente, quando eu faço isso que o Roberto está falando, de não julgar, porque eu estou sempre me observando, né? Quando eu não julgo, quando eu vejo o outro errado e não julgo, entendeu? Eu aceito aquilo do jeito que vem, eu sinto paz. Right. Eu sinto paz. É assim que você sabe que realmente fez correto. Porque se você sentir a paz, você fez correto. Se você não sentiu a paz, exatamente. você está julgando. Exatamente. Eu ia dizer o mesmo. You know that when he does that correctly, that he does not judge, peace invades him, right? And this is the proof that he did it right. Because if you don't judge rightly, peace must invade. So it's a way of testing, of measuring if you are not judging correctly. Ok, Tuzita, fala. Não, eu ia dizer o mesmo que o Carlos falou, só que eu faço um exercício comigo mesmo, que é lembrar a cada instante de tirar a lente, né? De perceber com qual lente eu estou olhando, né? Se eu estou usando a lente do ego para visualizar uma determinada situação e se eu estou julgando, né? Então, o exercício que eu faço comigo mesma é esse estado, né, de observação e de perceber com qual lente eu estou olhando. E aí eu me lembro de retirar essa lente que está suja, né, que está embaçada, que é o ego, né? Então, isso fica mais fácil e automaticamente o perdão acontece. So she uses the concept of lens.
So if she's not feeling good, she says, well, I'm using the wrong lamp. So I'm going to change that to the Holy Spirit lens. And then she's able to feel peace. Mhm. So it's a concept that helps her out, okay? Carlos, pode ler então o capítulo, o parágrafo 4. 4. O tempo pode liberar bem como Parágrafo aprisionar. 4. O tempo pode liberar bem como aprisionar, dependendo de quem é a interpretação que usas. Passado, presente e futuro não são contínuos, a não ser que tu lhes imponha continuidade. Podes percebê-los como contínuos e fazer com que sejam assim para ti, mas não te enganes, para depois acreditar que é assim. Pois acreditar que a realidade é aquilo que queres que ela seja, de acordo com o uso que fazes dela, é delusório. Tu queres destruir a continuidade do tempo, fragmentando-o em passado, presente e futuro para os teus próprios propósitos. Queres antecipar o futuro com base na tua experiência passada e planejá-lo de acordo com isso. Entretanto, fazendo assim, estás alinhando passado e futuro e não estás permitindo o milagre, que poderia intervir entre eles, libertando-te para nascer de novo. Muito E bacana. aí, Carlos? Eu achei muito incrível esse parágrafo, porque alguém tinha me perguntado essa semana, eu estava falando dessa questão do passado, de viver no agora, né, de ficar em presença no agora, e alguém me perguntou assim, mas vamos dizer, você tem que planejar uma casa, né? Você vai fazer uma casa, você tem que pensar no futuro, porque você vai planejar a casa, você tem que pensar lá na frente, tá. Eu falei, olha, mas você pode fazer isso no agora. Você não precisa dividir entre, né, presente, futuro, entendeu? Você pode fazer isso tudo no agora, não interfere, porque acho que ele está falando aqui do ego usar esse tempo para as emoções, né? Para poder o ego fazer o jogo dele de ilusões, né? Então esse parágrafo aqui, you can look at the future, but in the present, right? So it's something that you're looking at the future, something that you will do, but you always know that you are in the present, right? Now, uma outra coisa que é, vamos dizer, acho que é fundamental aqui, acho que nessa sessão da gente entender, é que se você, vamos dizer, está olhando com o passado, ou seja, se você está olhando com o ego, mesmo que você tente olhar para o presente, mesmo que você tente olhar para o futuro, aí é por isso que ele chama que você está olhando para o passado, porque você está olhando com esse seu ego. Então, esse seu ego faz com que você automaticamente olhe de forma errada ou com o passado, porque a gente vive no presente. Então, essa é uma forma de você dizer que você está olhando com o seu ego. Então, a gente tem que fazer esse conceito que o Espírito Santo acabou de mencionar, de que você tem que se trazer para o presente. Justamente o tópico que nós estamos encontrando, falando nessa sessão, é encontrar o presente. So, Geoff, any comment that you have on this paragraph? Yeah. Take time and throw it away. Pega o tempo e joga fora. There's a beautiful movie that came out the last couple of months. I can't for the life of me remember the name, but it's where it's a father and daughter, and the world's coming to an end. Everything's getting covered in dust and so on and so forth. And they drive out to this place out in the middle of nowhere on guidance. And when they get there, they realize it's a NASA secret place. And the guy there is trying to figure out how to take this whole place and leave the earth. And the young girl looks around, and every blackboard is covered in all these formulas and equations, and and he goes, and it's not working. And so she looks around and she goes,
Oh yeah, I know this movie. Yeah, yeah. She said the problem. I think it's Stellar. Or That's it. That's it. Something stellar. Stellar. You got it. It's very close. Yeah, very beautiful. It's But she says, quantum physics that's movie. it. That's it. And she says the problem with your equations is you have time in them. Take the time out of the Yeah. And that's what Jesus is telling us. There is no past, there is no future, there is only now. These other two things are concepts that we've created time, and basically projected it onto the ego, saying the ego did this. God does not have a timetable. God does not have a schedule. That doesn't happen. Yeah. Então ele está dizendo, joga fora o tempo, né? Todo esse conceito que ele está dizendo, falando sobre um filme que, vamos dizer, chega no final das contas, a pessoa entende de que ele tem que abandonar aquele conceito de tempo. Now, but Jeff, let me explain a little bit how we got into time, okay? Então, eu acho que o curso explica, e o Dr. Ken explicou isso muitas e muitas vezes, como é que a gente entrou nesse conceito do tempo? Porque, na verdade, só tem o presente, né? Só existe o presente, as coisas só acontecem no presente, mas a gente tem essa sensação, vamos dizer, de que existe o passado, de que existe o presente, que existe o futuro. Como que a gente entrou nessa ilusão? Okay? So how did we get into time? Okay? So the course explains that we look at ourselves and we say, we sin in the past. Okay? We are guilty in the present. And we are afraid of the future. And then when you move forward, you're going to be again guilty of the past, that you sin. And in the present, you're guilty. And in the future, you are afraid. So this whole idea that the ego created of sin, guilt, and fear, which is illusory, is the thing that gives us the sensation that there is a time going on. Because you're always in this state of feeling guilty for the past, so the past exists because you're feeling of the past. You're guilty in the present, so the present exists because you feel guilty at that point, and you're afraid of the future, which means that the future exists because you're afraid of what's going to happen next. That's why we are involved on this concept of time. Ficou claro o que eu falei? Então, esse conceito veio justamente da criação desse mundo do ego. O mundo do ego tem o pecado, a culpa e, vamos dizer, o medo. E eles nos dão a sensação de que o pecado foi feito no passado, vamos dizer, a culpa existe, vamos dizer, no presente, e você tem medo do futuro. Por isso é que, vamos dizer, ele está falando também o tempo todo de que você se mantém no passado. Porque se você se mantém, vamos dizer, no conceito de pecado, se você tem o pecado dito original, que é uma coisa que vibra em você, você está vibrando no passado. So, if you have in yourself still the concept of sin, that you have the original sin, and that you have sin in yourself, then you are already in the past, because sin happens in the past. That's why you are in the past. And all of this is illusory. Yeah, but Jesus is very gently telling us to forget about the past and forget about the future. Because if we're in either one of those places, we will not allow the miracle, which is right here. We'll miss the miracle. And so he's really saying, literally, get rid of time. Stop. Right. But one thing that happens
of getting rid of time is that when you make an exercise of getting rid of this concept of sin, guilt, and fear. Então, o que você pode te ajudar a você perder esse conceito de tempo? Você fala, em vez de você dizer, pequei no passado, pecado é uma palavra muito forte, né? Então você fala, eu pequei no passado, é aquela história, né? É quando no instante, vamos dizer, aconteceu a separação e o Filho de Deus esqueceu de sorrir. Você acha que aquilo foi muito sério. Então, o que você tem que fazer no presente é dizer assim, olha, não é pecado, é simplesmente uma loucura da minha mente. Chama de loucura. Aquilo que você está sentindo como pecado, não chama de pecado, como uma coisa pesada. Chama de loucura. Não investe na culpa, não se sinta culpado. Quer dizer, eu estou me sentindo assim porque eu estou insano, é uma loucura, eu não estou culpado, e principalmente eu não tenho medo de nada, porque eu sou o Filho Santo de Deus, e o Filho Santo de Deus não pode sofrer. Dessa forma, você consegue, vamos dizer, se ajudar a ficar livre do tempo. So, Geoff, if you look at sin and you say, it's not sin, it's not something bad, it's just madness. Called sin madness. And then you say, there's no guilt, I'm not guilty, this is illusory, and most important of all, I am not afraid of the future, because I am the Son of God, and the Son of God cannot suffer. I am perfect, I am innocent, and there's no way that something bad is going to happen to me, so there's no fear. So you use all these concepts of guilt, of sin and fear in order to get rid of this whole concept of time. Yeah. Okay, any comments on that? Roberto, para mim, uma das maiores descobertas que eu fiz desde que eu aprendi o curso foi que o tempo não existe. Isso aí, para mim, foi assim The most important discovery I had in the course was that time does not exist. Muda tudo e não muda nada, mas muda tudo, né? O David tem aquele conceito que eu acho que é super legal, que é esse conceito assim, né? Que o tempo é, vamos dizer, esse conceito aqui de linearidade. Que tá perdão, Roberto, eu vi o vídeo que você mandou, muito bom, por sinal, com o David. Não sei se é esse, com o espaguete, né? Espaguete, ele fala do tempo. Fantástico, fantástico. That's what I'm talking about here, the spaghetti concept. Fantástico. O espaguete aqui. Então, o que é? Você olha para o mundo de linearidade. Yes, exactly. E em vez de você olhar assim na linearidade, você olha assim, que é um ponto, né? Então, na verdade, a gente vive acordado em Deus, que é uma unidade do Espírito, e é um ponto, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo Espírito. É uma pequena mudança que muda tudo. E resolve todo esse problema que a gente está falando aqui. Verdade. Olha, eu vou ler o parágrafo 5. Parágrafo 5. O milagre te capacita a ver o teu irmão sem passado e assim percebê-lo como tendo nascido de novo. Os erros do teu irmão são todos do passado e por percebê-lo sem erro, tu o estás libertando. E como o passado do teu irmão é o teu,
compartilhas desta libertação. Não deixes que nenhuma nuvem escura do teu passado o obscura, separando-o de ti mesmo, pois a verdade está apenas no presente, e tu a acharás e se buscares lá. Tu os tens preocupado. Deixa eu voltar a ler aqui. Não deixes nenhuma nuvem escura do teu passado o obscureça, separando de ti, pois a verdade está apenas no presente, e tu a acharás se buscares lá. Tu tens procurado onde ela não está, e, portanto, não a achaste. Aprende, então, a buscá-la onde ela está, e despontará em olhos que vêm. O teu passado foi feito na raiva, e se ousares para atacar o presente, não terás a liberdade que o presente contém. Ok. Jeff. It's all said in the last sentence. How beautiful. Your past was made in anger. And if you use it to attack the present, you will not see the freedom that the present holds. So once again, get rid of the past. Stop the past thoughts. And that's our responsibility. Stay in the present moment. You know, keep coming back, keep coming back, keep coming back. It's beautiful. It's freedom. Like It's freedom. it's the answer. Stop with all this stuff that apparently happened here. Come back. Just like the airplane, keep coming back. Oh, I'm going into the future. No, come back. Here is where this is the miracle. This is where the miracles are, not out here. Right. Isn't it beautiful? It's the exact opposite of what we think. Yeah, it's the opposite. It's right here. Então, volta para o presente, porque ali é que você vai se libertar. Verdade. Se você É a estiver maior verdade. olhando para o passado, está olhando com culpa. Se você estiver olhando para o futuro, você está olhando com medo. Então, volta para o presente e fica ali, porque ali é que está a libertação. Então, o Jeff está dizendo, o presente é a libertação. Now, let me just point out, because, you know, Eckhart Tolle says all the time, you know, come back to the now. The now is freedom, and everything else, blah, blah, blah. There's no way that you're going to stay in the now for a long period of time if you don't heal your mind, okay? Because if your mind is still, let's say, confused, and you still have guilt in your mind, you're not going to be able to maintain yourself in the now. It's going to be an effort that you're going to make that's going to be effort level. It's going to have success because you did not change the cause that you have for the past or for the future. Então, eu estou falando o seguinte, o Eckhart Tolle, como aconteceu com o Eckhart Tolle? Ele acordou numa noite, né? Ou seja, por alguma razão, ele já vinha de outras encarnações, eu sei que numa noite, ele ia se matar e acordou no dia seguinte desperto, ou seja, sem culpa. Então, o Eckhart Tolle não fala de culpa, porque para ele nunca teve essa culpa. É como a Armelle também, por exemplo. Ela não fala de culpa, porque ela sempre experimentou isso, né? Agora, então, para ele fala, vem para o presente, vem para o presente. Agora, se você não fizer um trabalho de perdão, para poder se libertar da tua mente, vamos dizer, que está confusa, você não vai conseguir se manter no presente. So what I'm saying, Jeff, is that Eckhart Tolle woke up in one night. He was going to kill himself, and for some reason he slept for 18 hours, and he woke up awake, okay? Without guilt. So he doesn't talk about guilt. He says for him, you know, he's free already. So when he meets anyone, he looks at this brother,
and looks at this brother without any guilt. So he thinks that this brother does not have any guilt, and he does. Okay? So there's no way that you're going to maintain yourself in the now if you don't do the work of forgiveness. And it can be that fast. What? If you truly, truly believe, if you truly want to be released from the guilt, put it on the altar and let it go. And it can be that easy. Ok. Então, isso que o Jeff está dizendo, que você pode ser muito fácil você se libertar dessa culpa se você vem para o presente, se você libera tudo pela luz. Para mim, está demorando 20 anos, tá? Então, para mim, não tem sido essa facilidade, não. Ok? Então, tem que ter todo esse trabalho de você olhar para o seu ego, levar a escuridão para a luz e ficar fazendo isso over and over again. So, for me, Jeff has been taking 20 years, you know. So, it was not simple for me, you know. I had to do a lot of work of looking at my darkness and taking my darkness to the light and waiting for the light to illuminate it and get rid of some guilt, more guilt, over and over years to come. So some people, you know, are able to do that in an instant, okay? Others, like me, take more time. Yeah, but let's remember something. So Spirit is looking at you, and in your mind, it's taken 20 years, right? Right. In Spirit's mind, it was that fast. Say that again? Well, you're saying it's taken this huge amount of time, 20 years, right? Now, Jesus doesn't believe in time. God doesn't believe in time. Holy Spirit doesn't believe in time. So what you said is 20 years is actually that. Right. It's a very small amount of time, right? Assim, tudo é relativo, né? Você falar que 20 anos é muito tempo, mas para Jesus que não acredita no tempo, 20 anos não é nada, né? É o que o curso falou aqui logo no começo, né, do parágrafo 4, né, que o tempo pode liberar bem como aprisionar, dependendo de quem é a interpretação que você usa, né? Exatamente. Se é o ego, ele te aprisiona, o tempo aprisiona. É. Se você olha com o Espírito Santo, você já está livre. É. Mas, Roberto, eu também ficava atrás de tentar identificar todos os lados escuros para poder, como é que se diz, para poder corrigir a mente, né? Mas chegou num ponto que ficou muito claro para mim no curso que se eu trouxer essa luz que o curso dá de presente para a gente, né? Esse ensinamento, essa escuridão é tudo ilusão, entendeu? Você não precisa nem se preocupar com ela. Que é tudo ilusão, essa escuridão. Quando essa luz entra do curso, ficar no agora, perdoar, não condenar, não julgar, cai, a escuridão não tem vez, ela sai fora. É igual você entrar na sala e acender a luz. Você não precisa remover a escuridão, entendeu? Para mim, né? Para mim. So you say that, you know, when he also was like me, you know, trying to get rid of guilt, blah, blah, blah. And then, you know, one day he said, well, if I bring the light, then it's done. It's over. So I really don't think it's that easy. Okay, I don't buy it. But no, I respect whoever is able to do it. O que não significa, Roberto, o que não significa que meu ego sumiu, não, hein? Ok. So, então, se não sumiu, entende? Então você ainda tem que pegar a tua escuridão e levar para a luz. Porque... Pois é, não, mas olha só, mas sabe o que acontece? Antes, vamos falar assim, né? Antes a lama vinha até a cintura, agora quando ela chega no calcanhar, eu já levanto o pé. Okay. Entendeu? Ela não sobe. Tudo bem, você está avançando. So you're saying that, you know, he did not get rid of his whole guilt,
but Do is ego. able to remember really quickly when he loses his way, okay? Now, again, but the objective that we're talking about here, o objetivo que a gente está falando aqui, não é o objetivo somente de você ficar mais ou menos wish-wash, blá, 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 blá. It's to awake, ok? O objetivo é acordar. Então, você tem que mergulhar, na minha opinião, tem que mergulhar até você chegar, porque chega uma hora, né, que essa luz começa a aparecer para você automaticamente. It has been, I am at a point right now that I can see, right? That I can see a lot better, almost without guilt, that who I am. But, and it's happening now more and more automatically. It's happening, with a lot more freedom, a lot more easy. But it happened this way because I think I did the work. Okay? Então, para mim, né, cada um tem a sua interpretação. Hoje em dia, eu consigo enxergar, se eu ficar quieto, eu percebo que eu sou um só. E cada vez mais o Espírito Santo vai limpando a minha mente do que está sobrando. Então, eu tenho certeza de que eu vou acabar. Agora, eu acho que eu consegui chegar lá porque eu fiz o trabalho, entende? Se você pega, por exemplo, if you look at David's story, or parable, like he likes to say, você olha para a parábola do David, ele também teve que fazer uma quantidade absurda de trabalho para poder ficar livre da culpa dele, né? Então, tem pessoas que são... Você pega, vamos dizer, a Lilian, que está há 35 anos. Ela não conseguiu chegar até o final ainda. Está muito perto, mas não conseguiu chegar até o final. Cada um é um. Tem? Cada um é um. So each story, each mind is one story. But, like Jeff said, for Jesus, there's no time. So it doesn't matter. It's going to take more 5 years or less 5 years. It doesn't matter. And we just have to be careful about looking at time and saying, I've worked hard, I've done this for 20 years, and that becomes a badge of honor. And we have to be careful of that because in God's eyes, in Jesus's eyes, this happened in an instant. And we have to be very careful with the ego because the ego goes, oh, I've been doing this for 20 years. It has been hard work. And I'm not suggesting for a moment that it hasn't, because it's hard work for me too. But we just have to watch these concepts. 20 years, the badge of honor. It's just to bring it. I understand. Ele está falando, cuidado que você pode colocar esse negócio de 20 anos como sendo, vamos dizer, uma medalha que você está colocando no seu peito, de que você conseguiu fazer esse trabalho todo durante 20 anos, e você fica todo orgulhoso que você fez esse trabalho. Eu entendo isso que ele está falando e é perigoso também, né? But I'm also, there's several comments in the course that says you have to be respectful of the ego power. Okay? Vários momentos o curso fala, olha, respeita esse ego bastante, porque ele não é bobo, né? Então, a gente veio para cá, para esse mundo, com esse conceito de separação, porque a gente queria muito estar separado. Então, a gente, de passar do processo de querer muito, e esse querer muito é inconsciente. Então, passar desse processo que você quer muito, inconscientemente, para você ir para um processo que você não quer mais nada disso, é um caminho. So, there's a lot of we came here with a wish to be separate, right? A very strong wish, because, listen, look at what the difference that there is in an ego, in the small body, and the holiness of Christ and the truth. It's just huge, right? So we had to have a very, very strong will
to transform this vastness of truth into a small little ego, right? So, and most of it is unconscious. So be very respectful to this guy because he's powerful, okay? That's what I'm saying. But this is my idea, and everybody has its own idea, and I'm not here to dispute, okay? So I'm just commenting my own experience. Okay, let's go back and let's move forward a few paragraphs. Deixa eu fazer só um comentário, né? Okay, vai, por favor. Em outras palavras, a gente tem que estar muito atento à nossa resistência, né? Isso aí. Porque Aí, enquanto há resistência, há ego, né? So remembering with the resistance, if there is resistance, there is ego. E alguns grandes sábios falam, né, que se você diz que você alcançou alguma coisa, que você chegou em algum ponto, é o ego, né? E que se você também continua achando que você não alcançou nada, também é o ego, né? Porque quando você realmente alcança a iluminação, não existe um alcançar, existe um abandono, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque quando a gente acha que chegou, é o ego. E quando a gente acha também que não chegou, é a resistência, também é o ego. A gente tem que tentar chegar no meio termo dessa. When you find that yourself that you arrived somewhere, is ego. When you say that you didn't arrive anywhere, is the ego as well. So you have to be very careful with your judgment. Okay, now vamos pular uns parágrafos, porque mais à frente ele fala sobre como que a gente sai desse buraco, tá certo? E a gente já está às 17 minutos para 9. Então, vamos pular aqui para o parágrafo 9. Let's move on to paragraph number 9, because now he's going to the Holy Spirit way of looking at this, which is beautiful, okay? Just one thing, you're skipping over paragraph 6, and in there is a very important line. Okay, let's go paragraph 6 then. No, just the one line. I know you move through, but it says the present is before time was and will be when time is no more. That's so important, because what he's saying is there is o presente é quando o tempo não era, e também o presente vai ser quando o tempo já não é mais. And and that's it. In it are all things that are eternal. That's us. Incredible. Isn't it? É. Uma frase tão importante escondidinha aqui no meio do parágrafo. Fala para ele, Roberto, por favor. So he's saying that it's incredible sentence. It's a hidden sentence in this paragraph. So he's thanking you for showing us that. Yeah. Okay. Yeah. Eu vou marcar ela aqui. Jesus, when he was here, he said, before Abraham was, I am. Okay? Então, Jesus falou, né? Antes do Abraão aparecer, eu sou. Ele falou isso aonde? Na Bíblia? Ele falou isso nos evangelhos, né? É? Antes do Abraão ser, eu sou. Então, aí o David fala assim, você acha que um cara que fala uma coisa dessa forte, né? É um ser humano normal, né? Antes do Abraão ser, eu sou. Que é a mesma coisa que está dizendo o Joff aqui. Ok, let's go to paragraph 9, ok? Murilo, pode ler para a gente? Medida que invocas as testemunhas da sua criação, aqueles a quem dão testemunho da tua cura,
pois na sua integridade verás a tua. E à medida que os seus hinos de louvor e contentamento elevam-se até o teu Criador, ele devolverá os teus agradecimentos em sua resposta clara ao teu chamado. Pois é impossível que o seu filho o invoque e permaneça sem resposta. O seu chamado a ti não é senão o teu chamado a ele, e nele tu és respondido pela sua paz. Okay, all right. Now we are getting to a more pleasant place in the paragraph, okay? So ele está lembrando a gente agora dessa passagem mais agradável. Ele está dizendo, não faz esse trabalho você de voltar para o presente sozinho. Pede ajuda. Né? Eu demorei tantos anos a aprender isso. Pede ajuda, porque é quando você pede ajuda que você sai do seu ego e você vai para o teu espírito superior. E ali é que você vai conseguir se lembrar. All right, Jeff, any comments on that? It's beautiful, right? No words. No, we want to hear your words. He says it all. His call to you is but your call to him. So we are one. It's beautiful. And when we do have this conversation, O teu chamado para ele é o teu chamado a você mesmo. Nós somos um só. and the answer is peace. E a resposta dessa movimentação é a paz. É. Tá? Eu gostaria, Roberto, só comentar se me permitir aí, uma frase aqui do parágrafo 8, que é o parágrafo 8, item 4. O Filho de Deus... He's talking about paragraph 8. Okay, go ahead. O Filho de Deus sem culpa é apenas luz. Só isso. So the Son of God with light is the Son of God without guilt. God's guiltless Son is only light, yeah. E não há escuridão nele em parte alguma, pois ele é íntegro. Então você vê o poder da culpa, né? Que transforma tudo. É. It's beautiful what he's doing, because what he's saying is we see the darkness. There is no darkness. Não, exato. It's beautiful. And if we truly believe that, here we are, we're on our way. There's no darkness. God sees no darkness. Jesus sees no darkness. There is no darkness. The only darkness we see is the darkness that we create. It's beautiful. Darkness is illusion. Absolutely. Então, se você, vamos dizer, consegue ver a luz, não tem escuridão. Então, não tem escuridão. A escuridão é uma ilusão, né? Então, mesmo que eu estou demorando 20 anos para poder incorporar essa verdade, na verdade é uma bobagem, porque nunca houve nenhuma escuridão. Roberto. Roberto. Uma coisa que eu achei muito importante nesse parágrafo 9 é que para mim, toda vez que ele fala, para mim fica muito, assim, é uma dica para mim muito boa que o curso dá, um ensinamento muito bom, que é o seguinte: o caminho é sempre, o jeito é sempre o perdão, é sempre começando do outro, olhando para o outro e perdoando o outro, que a gente consegue evoluir. Eu entendo assim. Right. So he's remembering that the Course says that the way out is always forgiving your brother. Because when you forgive your brother, you forgive yourself, and then you go to the light, then there is no darkness. So, quando ele fala aqui no começo do 9º parágrafo, deixa que a tua luz brilhe sobre os teus irmãos. Eu interpreto isso como perdão. Claro, é isso aí. É isso aí.
E você vê como é que a gente estava no início dessa sessão, só falando que a gente vibra no passado, que a gente está olhando o nosso irmão no passado, e a gente está, vamos dizer, perdendo o bonde, porque a gente não precisa fazer isso. A gente pode olhar só para a luz. Now, I think that the great thing to remember, and also to be humble about it, okay? And it's to ask for help. Okay? Então, para mim, acho que é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito egóica. Então, essa questão de você pedir ajuda era uma coisa que feria, vamos dizer, muito meu ego. Então, era sempre muito difícil pedir ajuda. Mas é a única maneira de você conseguir vibrar numa coisa do teu espírito superior, porque é aí que você abandona o teu ego e você vai vibrar no teu espírito superior. Right? So I'm saying that for me, Robert, I have been always a very egoic person. So to ask for help was something always very difficult for me to do. Because, of course, when I was asking for help, I was recognizing that I was wrong. And I didn't want to be wrong, right? So this, for me, this step of asking for help, de ajuda, para mim, eu aprendi que é também muito, vamos dizer, parecido com a questão do perdão, e é, vamos dizer, a saída de você ir para a luz. Pede ajuda, porque quando você pede ajuda, você sai de dentro e vai pedir para o espírito superior para poder te ajudar. Roberto, não é só com você, né? Eu acho que esse é uma grande desafio para a maioria das pessoas, né? E eu só lembrando uma coisa curiosa que eu sempre observo, assim, quando a gente está, qualquer pessoa, né? Pelo menos eu acompanhando, eu mesmo, ou então acompanhando no carro de carona, a gente vê assim, a pessoa chegou na cidade, está perdida, ou num novo bairro que ela foi, ela demora, para ela reconhecer que está perdida e pedir ajuda para alguém, para qual endereço, a pessoa às vezes prefere muitas vezes ficar meia hora perdida até encontrar o local, do que simplesmente abrir o vidro e pedir ajuda, né? É muito engraçado, isso é com muita gente. That's a great example. You know, Murilo is reminding the ego behavior, and normally this is more common in men than it is in human. I mean, in woman. When you go to, in the foreign cities and so forth, instead of asking for help, where should I go? Where is this place? Where is the street? Okay, and then the man normally say, "No, I know where this place is. I don't need any help, right? I don't need any help." And normally this is a very man thing, because the men need to be in control. They need to be, self-sufficient, and they need to provide to the woman, and that's why you have more women. Today it's incredible. We have 4 men and 1 woman, right? But normally you have a lot more women than men on this type of work, because women are more open on the way of asking for help. Right? E normalmente você tem, sei lá, eu acho que é 75%, 25%. Né? Outro dia eu estava na reunião da Lília, tinha 28 pessoas. Eu acho que tinha 3 homens. Eram 25 mulheres. On Lilian's meeting the other day, Jeff, we had like 28 people. Incredible. The meeting was packed on Zoom, right? And we had like 3 men and 25 women on this meeting. Today is different. We have like 4 men and 1 woman. But maybe because I don't know. But it's not normal. Okay? Women, it's more educated
Receptiva. Hã? Alguns dizem que as mulheres são mais receptivas, né? São mais receptivas e elas foram educadas para serem guiadas, né? Para serem, vamos dizer... Em qualquer comuna, o número de mulheres é bem superior, né? Acho que até lá no David mesmo, não? O quê? Eu acredito que em qualquer comunidade, o número de mulheres é bem superior ao dos homens, não? Acho que até lá no David, não? Right. Let me ask. Jeff, how many women and men do you have in your community in Camas today, for instance? Approximately. You have more women than men and more men than women? Just approximately. Say, Yeah, I have a hard time answering that question because what I'm hearing is be careful of this idea of separation. You're creating men and you're creating women, and so I'm not really thinking clearly. There's a part. No, just forget it. Forget it. Let's just read the last paragraph with Suzita and then we close the meeting. Vai lá, Suzita, número 10. Paragraph 10. Criança de luz. Não sabes que a luz está em ti. No entanto, achá-la-ás através das suas testemunhas, pois tendo-lhes dado luz, elas a devolverão. Cada um que vês na luz, traz a tua luz para mais perto da tua consciência. O amor sempre conduz ao amor. Os doentes que pedem amor são gratos por ele e em sua alegria resplandecem com gratidão santa. E isso eles oferecem a ti, que lhe deste alegria. Eles são os teus guias para a alegria, pois tendo-a recebido de ti, querem conservá-la. Tu os estabeleceste como guias para a paz, pois fizeste com que ela se manifestasse neles, e ao vê-la, a sua beleza te chama de volta ao lar. Muito profundo, né, esse parágrafo, né? E ele vem de novo lembrar que não tem ninguém lá fora, né? O que a gente dá é aquilo que a gente recebe. That there's nobody out there. O que a gente dá é o que a gente recebe, o que a gente vê é o que a gente projeta. What we give is what we see is what we project. E que o amor vai sempre conduzir ao amor, né? And love is always looking for love. And with this sentence, we close the meeting. Love is looking for love. Foi legal, né? Foi Muito legal. Muito bom. O próximo sessão também é nessa linha que a gente vai ler na semana que vem. Tá? E o Obrigado. Jeff is going to put the YouTube up, and aí as outras pessoas vão poder ver essa reunião santa que nós fizemos. Muito bom. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Ok, obrigado. Obrigada, a boa todos. noite a todos. Obrigado a todos por compartilhar. Foi muito bom, viu? Obrigado, Murilo. Thank you, Jeff. Obrigado, Tuzita. Beijos. Obrigado, Roberto. Obrigado, Jeff. Obrigado. God bless our Obrigado, other sim. participants that did not show up today. God bless them too. Okay? Deus abençoe os participantes que não estavam aqui. Amém. Amen. Amém.